O leite produzido no Maranhão mudou muito nos últimos anos. Novas tecnologias chegaram às propriedades, a gestão passou a fazer parte da rotina de produtores e a busca por mais produtividade vem transformando a realidade de muitas famílias no campo. Mas os desafios continuam grandes. Produzir com qualidade, reduzir custos, melhorar os índices produtivos e conquistar novos mercados exige planejamento, conhecimento e inovação. Eu sou Raquel Araújo e este é o Maranhão Agrocast, conversas que cultivam o futuro do agro. Neste episódio, nós vamos conversar sobre os avanços da cadeia leiteira, os desafios do presente e as oportunidades que podem transformar o futuro da atividade no Maranhão. Hoje, eu estou recebendo aqui 3 profissionais que acompanham de perto essa evolução, seja no Maranhão ou no Brasil. Eu estou aqui com o Egon Bastos, ele é engenheiro agrônomo, coordenador regional de assistência técnica e gerencial ATEG no Senar Maranhão Regional Oeste-Sul. Ele atua diretamente no acompanhamento de produtores rurais, promovendo gestão, inovação e aumento da produtividade nas propriedades. Estou também com o senhor Ricardo Ataide, ele é produtor rural, presidente do Sindicato das Indústrias de Leite e Derivados do Estado do Maranhão, Sindileite, e também presidente do Sindicato Rural de Itapecuru-Mirim, da Associação dos Criadores do Estado do Maranhão e do Fundepec. Ele atua no fortalecimento da cadeia produtiva do leite, aproximando produtores, indústrias e instituições. Também estou aqui com o Dr. Jonathan Ma. Ele é produtor rural, engenheiro agrônomo e presidente da Comissão Nacional do Leite da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Representa os produtores nas discussões nacionais sobre políticas públicas, competitividade e desenvolvimento da cadeia leiteira brasileira. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. E, pessoal, eu quero começar aqui falando sobre o cenário que sempre envolveu a produção da atividade, né? Porque quando a gente fala de atividade leiteira, geralmente a gente imagina um legado de família, né? Famílias rurais que ao longo dos anos sempre tinham uma vaquinha de leite, né? Então a gente associa, né? Pelo menos muita gente associa a uma pequena atividade. E aí eu pergunto para vocês, vou começar com o Dr. Jonathan. Como que está atualmente a atividade leiteira? Continua da mesma forma, uma tradição familiar? Bem, sem dúvida, a tradição familiar, principalmente nas pequenas propriedades, ela faz parte, inclusive da parte cultural de muitas famílias, de muitas regiões do país, né? Mas estamos vendo uma mudança no perfil com a entrada de muitos empresários para explorar a atividade leiteira, como negócio mesmo, né, em escala muito maiores. Por um lado, a família permanece, mas com grandes desafios de conseguirmos a sucessão, né? Tem negócio de família, mas os filhos não estão facilmente aderindo ao projeto de seguir o trabalho da pecuária leiteira, que é um trabalho mais extenuante, um trabalho mais pesado, né? No entanto, aqueles que têm tido boa gestão e com muito sucesso, esses estão conseguindo manter a tradição na família. Ricardo, você que tem a visão aqui do Estado, né? O Dr. Jonathan fala com uma visão nacional, mas você que tem uma visão aqui do Estado, como que está esse cenário aqui no Maranhão? Realmente a tradição é familiar, né? Eu venho de uma tradição de meu pai é produtor de leite, né, há muitos anos, e eu tenho mantido essa parte de atividade da produção de leite. Mas, né, nós temos que entender que estão tudo evoluindo, né? Nós tirávamos leite manual, hoje nós estamos tirando leite na ordenhadeira mecânica, hoje nós já temos outras tecnologias bem avançadas. Então isso contribui também para esse desenvolvimento da cadeia produtiva do leite, passando também não só pela parte familiar, mas pela parte de investimentos de empresários
acreditando no fortalecimento dessa cadeia produtiva, na geração de emprego e renda e receitas para a sua manutenção familiar. Então, acredito que, como o Dr. Jonas falou, a sucessão tem sido um fator preponderante nessa evolução da cadeia produtiva do leite, da carne. Você vê também no Brasil, nós estamos aí com a construção civil, a escassez de mão de obra. Então a pessoa quer migrar, acho que andar no Uber ou então outras atividades assim. Mas nós sabemos que quem mais gera emprego no Brasil é o agro. Então acredito que essa força vem cada vez mais fortalecendo e uns entrando, outros saindo e nós estamos aí evoluindo no agro. É bom. E você, com a sua visão de produtores assistidos, que hoje a gente está assistindo mais de 10 mil propriedades no estado, e dentro desse público, né, as nossas maiores cadeias são justamente as da bovinocultura, em primeiro lugar de corte, em segundo lugar de leite. Como é que você enxerga, né, esse cenário atual da nossa pecuária com base na nossa atuação? Então, como os nossos colegas falaram aí, né, a bovinocultura de leite ela é marcada pelo tradicionalismo. E hoje o produtor de leite, para ele se manter hoje na atividade, ele tem que sair um pouco desse tradicionalismo e inserir tecnologia dentro das propriedades rurais e colocar também gestão. A gente tem observado que o produtor que está inserindo tecnologia, está com gestão na ponta do lápis, esse está o quê? Está com margens altas. A gente percebe também que quando ele coloca essa tecnologia dentro da propriedade, um ordenamento mecânico, manejo de pastagens, uma irrigação, uma sanidade adequada, a gente vê que ele tem até facilidade para fazer a sucessão, porque o produtor jovem ele gosta de tecnologia e quando o produtor faz isso e tem as margens altas, sai daquela visão de sofrimento. Ou seja, eu ganho dinheiro com leite. Ele vê que o pai dele ganha dinheiro com leite, então logo ele se interessa pela atividade. Então, a atividade leiteira sofre um pouco desse tradicionalismo. A gente teve até um pouco de dificuldade de avançar um pouco na TEG por conta desse tradicionalismo, mas com a força de vontade dos técnicos, a gente conseguiu colocar tecnologia, conseguiu colocar a gestão dessas propriedades e a gente está vendo mudanças nelas. Bem. Bom, a gente então está aqui conversando que houve vários avanços ao longo dos anos. Mas, doutor Jonathan, quais são então os principais gargalos que ainda travam esse desenvolvimento? Bem, eu posso dizer que além da sucessão familiar, que é realmente uma trava, né, realmente não apenas para o leite, mas para vários setores do agro, mas principalmente o leite, o segundo problema principal a gente verifica é a qualificação da mão de obra. Qualificação com disponibilidade de mão de obra. Isso é porque a gente vê o aspecto negativo dos programas sociais, que tem realmente deixado muitos potenciais trabalhadores, né, à margem e dando outras condições para eles não quererem trabalhar. Isso tem afetado o Brasil inteiro como um todo, falando em termos de Brasil sempre. Sim. E o terceiro entrave maior é a falta do poder de negociação que existe entre produtor e indústria. Quer dizer, não há um vínculo de negociação de preços de leite, de valor de leite. Isso também vejo que é um grande gargalo, porque principalmente o produtor rural, o produtor de leite, ele não tem nenhuma previsibilidade da sua atividade. E o sucesso da atividade tem que ser sucesso econômico, e ter sucesso econômico depende de mínima previsibilidade. Certo. Toda atividade, né, como a gente sabe, tem seus desafios e tem suas oportunidades. Então a gente acabou de destacar aí os grandes desafios, né, os macro desafios da atividade, mas eu quero perguntar para o Ricardo, que oportunidades a gente pode destacar aqui que o Maranhão tem para crescer na produção leiteira? O Maranhão é um estado que tem grandes potencialidades. Nós temos áreas, temos terras férteis, né? Temos
um povo já que é tradição familiar de produção de leite, e temos aí que fazer com que nós que estamos no setor privado integralizar com o setor público para levar mais condições de desenvolvimento para a cadeia produtiva do leite, porque nós entendemos que cada produtor de leite tem vamos supor, uma dificuldade, um gargalo lá para resolver. Então, seja de infraestrutura, né? De segurança alimentar. Exatamente, de energia, né? Então, do transporte do seu leite, mão de obra. Então, nós precisamos aí entender e ter não um projeto único de uma realidade, mas sim um projeto para várias realidades e que isso consiste em dar certo. Nós precisamos aí entender juntos esse cenário e acreditamos muito nessa grande parceria e fico muito satisfeito aí pela vinda do nosso amigo de Brasília, que é da CNA, né, do Sr. Jonas, já é Maranhão, e que a gente ganha com isso, ganha experiência, troca informações. Eu com certeza ele também está levando algumas informações dele, que ele representa o Brasil no leite, né? Então o Maranhão, você já leva essas nossas demandas para que a gente consiga lá na CNA debater e ter melhores resultados para que a gente avance na produção de leite do nosso estado. Perfeito. Bom, e já que a gente está falando de oportunidade aqui, a gente inclusive está gravando essa primeira temporada, né? Gravamos essa primeira temporada do Maranhão Agrocast durante a 56ª Expoimp, que é a Exposição Agropecuária de Imperatriz, né? E um dos grandes destaques da programação técnica da exposição foi a primeira edição do Leite Maranhão, que é o encontro estadual da cadeia leiteira, né? Que foi uma oportunidade justamente da gente discutir isso, desafios, oportunidades. E aí, Egon, eu quero falar agora sobre produtividade, que também é um tema que a gente está discutindo hoje aqui e que a gente vai trazer um pouco agora para a nossa conversa, né? Porque muita gente acredita, né, ainda acredita, que aumentar a produção depende de ampliar o rebanho, né? Quanto mais vacas, mais leite. Mas na prática, vocês sabem disso muito melhor do que eu, não é bem assim que acontece. Então, e a TEG prova isso, né? Nós temos casos de sucesso que comprovam que não é simplesmente aumentando o rebanho. Então é fazendo o quê? Que fatores mais impactam a produtividade de uma propriedade leiteira? Então, uma das ferramentas que a gente leva para o produtor é a ferramenta do planejamento. O nosso produtor, a gente sabe que ele é muito laboral, ele gosta de trabalhar, mas a gente sentiu um pouco que ele não sentava numa mesa um pouco para fazer o planejamento. Quais são os planejamentos que a gente levou para ele? Planejamento nutricional, para ele fazer uma divisão adequada para os lotes, para nutrir a vaca que está dando mais resultado, para outra categoria já coloca um alimento mais barato, o manejo de pastagens. A gente começou a trabalhar com eles essa parte aí de fazer silagem, guardar alimento para o período mais seco, manejos sanitários. Então, todos esses planejamentos aí, quando a gente começou a explicar para o produtor como é que funciona, que cada tempo do ano tinha que dar foco em um tipo de planejamento, a gente viu que ele teve outro olhar para a cadeia. Ele não só ia lá para a propriedade para trabalhar, o trabalho laboral, ele tirava aquelas 4 horas da assistência técnica para planejar. E a gente viu que esse pensamento de se planejar, que é aquela história, né? O produtor ele tem que olhar o gado dele para engordar. O olho do dono que engorda o gado, né? Ele olhou a propriedade dele, se planejou, fez todos os manejos adequados, e a gente vê que um produtor que está com essa mentalidade hoje, ele consegue gerir bem o seu negócio e ter uma atividade rentável. E já que a gente chegou nesse ponto de rentabilidade, né, de gestão, eu quero também chegar no mercado, porque a gente sabe que
Produzir bem é fundamental, né? Ok. Mas transformar essa produção em renda também depende da forma como esse leite chega ao mercado. E aí eu vou já anunciar aqui 2 perguntas. Uma que eu vou fazer para o Ricardo e na sequência eu vou querer que o seu Jonathan me responda. Então, Ricardo, eu quero que você me diga como é que avalia o mercado do leite atualmente aqui no nosso estado. E em seguida eu quero que o seu Jonathan comente que tendências devem ganhar força nos próximos anos, a gente falando de mercado, tá bom? Então, vamos lá, Ricardo, como é que você avalia o mercado do leite atualmente, falando da nossa realidade maranhão? Vamos lá. O leite, hoje as plantas de laticínios, hoje elas têm capacidade de ampliação de 40%, então elas estão um pouco ociosas, né? Então, quando se fala em leite e a parte empresarial, você tendo recurso, você consegue montar um laticínio com máquinas, equipamentos, captação de leite, resfriamento de leite, pasteurização, você consegue, com dinheiro consegue. Só que não é só ter essa questão de fazer essa estrutura. Hoje nós temos que ter nosso produto já no mercado. Então, às vezes você faz uma estrutura, mas não tem o mercado. Então você hoje tem uma briga, não é nem briga saudável, eu falo briga, uma briga pelo espaço de uma gôndola dentro do supermercado, né? Então as empresas, e quando se fala no leite, o leite que está alavancando toda essa estrutura, então as empresas hoje elas têm que ter toda essa logística, né, de precificação, de apresentação do seu produto, diversificação de produtos sem lactose, produtos diet, produtos sem gordura, então para que ele possa atender e agregar o valor e ser competitivo no mercado, porque você às vezes, eu vejo muitos empresários, eu estou ali no supermercado só para dar vitrine para mim, eu não estou conseguindo fechar a conta com esse supermercado, mas eu estando lá, eu estou sendo visto, estou sendo lembrado. Então ele está na parte do marketing. Mas não é só leite, são as marcas e é uma visão de empresa, né? Então o que eu quero dizer é que o leite, ele bem gerido, com a parceria entre a indústria e o produtor, eles alinhados, né? Com uma questão tanto de precificação, estatística de preço futuro, o mercado como está, uma transparência para que o produtor não fique achando que a indústria está querendo sufocar ele, ou a indústria está achando que o produtor foi oportunista no momento que apreciou que pagou melhor, ele saiu dele e foi para outra planta. Então nós temos que fidelizar, nós temos que alinhar essa cadeia produtiva para que ela se fortaleça e cada vez mais possa dar um rendimento para todas as partes, tanto o produtor quanto a indústria. A gente está bem conectado, até porque só toma boas decisões de mercado quem tem o planejamento e a gestão alinhada, né? Dr. Jonathan, então vamos falar de tendências? Bem, nós estamos vivendo, no leite principalmente, um mercado em transformação. Podemos dizer, de modo até mais ousado, que nós estamos entrando numa nova era do leite. Porque nós está sendo inseridos no setor, e isso a CNA também teve uma participação muito grande, nos colocando em nível de primeiro mundo hoje, com a introdução no Brasil do mercado futuro do leite. Então, além do modelo de negociação tradicional, além de ferramentas que nós temos no mercado, como CPEA, Conceleite, né? Hoje já é possível fazer hedge com leite. O leite in natura do produtor, o leite em pó, o UHT e o mussarela. Então, a CNA, após articular todo o movimento junto às principais empresas de laticínios do Brasil e também com apoio de empresas especializadas e corretoras, fechou um acordo com a StoneX Internacional e no mês de maio foi feito o lançamento do contrato futuro do leite. Então é uma importante notícia de acesso não só ao produtor, como também aos industriais. Um segundo ponto importante que nós vemos aí esse mercado de transformação, esse novo momento do leite,
é a nossa situação perante o mercado mundial. Por um lado, estamos sofrendo esse problema do dumping da Argentina e do Uruguai, mas por outro lado, veja só, acabamos de fechar há pouco tempo, o Brasil acabou de fechar há pouco tempo, juntamente com o Mercosul, um acordo de livre comércio com a União Europeia. Então, isso é uma situação muito, muito importante e vai pesar muito para nós. Ah, mas nós vamos exportar muito leite? Não, não é uma questão de exportar quantidade, mas é um mercado que se abre para nós, aumentando muito mais as perspectivas para a cadeia elástica como um todo. Então a gente vai estar inserido realmente para competir em todo o ambiente do mundo e principalmente nos mercados mais potenciais para produtos de melhor qualidade. E o terceiro ponto, para finalizar, tem mais, mas eu quero citar esses 3 pontos principais, é a demanda que nós temos para a melhoria da qualidade do leite. O produtor brasileiro tem que produzir mais com menos, aumentando a produtividade da vaca, produzir mais volume sim, mas muito mais do que sólidos. Então a gente vê que em breve, Ricardo, não apenas porque o laticínio exige, mas na verdade o consumidor exige um produto de qualidade, um produto com menor pegada de carbono, produto com um equilíbrio ambiental melhor, e nada melhor do que produzir mais com menos, não apenas volume, com menos vaca, e menos vaca produzindo leite com mais gordura, com mais proteína, mais teor de sólidos, para produzir mais queijo, produzir mais iogurte, produzir mais manteiga e assim por diante. Então o mercado está em transformação e nós temos que sair dessa tradição, de certo modo que ela existe, mas por outro lado ela pode segurar esse movimento de avançarmos na modernidade. Um desafio grande para a cadeia, mas que também vai ser compartilhado com a TEG, né? Porque a assistência técnica e gerencial do Senar tem esse desafio, né, de levar para as propriedades conhecimento, capacitação, inovação, justamente traduzir um pouco, né, dessas tendências, dessas necessidades e desses desafios para que o produtor continue competitivo no mercado, né, Gon? Então, eu queria que tu comentasse assim, algumas das intervenções que a gente tem visto e que tem contribuído para esse desenvolvimento da cadeia, né? Eu, particularmente, como jornalista que acompanho algumas propriedades, né, que a gente chama de casos de sucesso, eu vejo muita atuação do Senar, claro, na área de conhecimento, que é o nosso carro-chefe, né? Mas também muita implantação de tecnologia, melhoramento genético, muita orientação, e isso já tem impactado positivamente a cadeia, né? Então eu queria que tu comentasses a respeito desse efeito ATEG nessa cadeia que é tão importante para o Estado. Então, como o colega falou, né? Falou que está surgindo oportunidades, só que essas oportunidades aí vão precisar de um leite de qualidade. E para o produtor chegar nessa qualidade, ele é obrigado a ter tecnologia. Então o produtor, para ter a qualidade boa do leite, ele tem que ter uma nutrição assertiva, ele tem que ter uma sanidade assertiva e trabalhar, né, protocolos de reprodução também bem assertivos. Porque, igual ele está falando, a oportunidade está aparecendo. Mas se essa tecnologia que hoje a gente tem nas prateleiras, da Embrapa, das universidades, não chegarem nas propriedades, não adianta nada. Então esse é o nosso trabalho com a TEG, é fazer essa transferência de tecnologia. A gente pega as tecnologias que estão na prateleira das empresas de pesquisa, seja elas públicas ou privadas, e leva para dentro das propriedades. Quando a gente leva essas tecnologias para as propriedades, a gente vê a cadeia produtiva mudando. É o produtor fazendo um manejo sanitário eficiente, um manejo nutricional eficiente, um manejo reprodutivo melhor, e a gente vê essa transformação acontecendo. Então, a TEG hoje, pelo quadro de profissionais e pela metodologia que ela tem, ela está preparada para esses novos desafios justamente para ajudar o produtor rural. Maravilha. Então, a gente está já se aproximando para o final dessa conversa, que eu tenho certeza que renderia uns 3 ou 4 episódios, porque o assunto é bom, né? E é uma cadeia realmente muito importante. Então agora eu quero fazer um desafio para vocês 3 aqui. Vamos imaginar que quem está assistindo a gente está iniciando na atividade ou pretende iniciar na atividade. Então vamos deixar aqui 3 passos
que vocês recomendam para quem quer ou iniciar ou melhorar na atividade leiteira a partir de hoje? O que é fundamental para que isso aconteça? E eu vou começar aqui com o Ricardo. Primeiro passo. Primeiro passo, eu acredito que todos são importantes, mas eu acho que a nutrição é fundamental no processo. Então, primeiro passo... Você ter alimento para seus animais. É como diz, eu vou dizer uma palavra do meu pai: meu filho, você já viu hotel, funcionar um hotel sem cama, sem um quarto? Então você tem que dar a condição para o animal chegar lá. Tem empresários e produtores que compram o gado e não tem a comida. Então você tem que ter comida antes para poder comprar o gado. Então, primeiro passo, cuidar da nutrição do animal, né? Alimento de qualidade para o animal para garantir uma boa produção. Sim. Segundo passo, adotar uma genética melhorada, uma genética especializada em leite e que responda a toda a injeção de tecnologia, de melhor gestão, todos os aspectos de nutrição, saúde, etc., produzindo mais leite. Então precisa ter a base genética muito bem assistida. Então, vamos lá. Primeiro passo, cuidar da nutrição do rebanho. Segundo passo, investir na qualidade genética desse rebanho. E o terceiro passo? O terceiro passo, né, que a gente fala é a gestão. Não adianta a gente falar de vários manejos, falar de produção, se o produtor hoje não tiver a gestão. Então, é a palavra que está levando bem para as propriedades, e a gente vê que quando o produtor ele adota a gestão, tudo melhora dentro do seu sistema produtivo, seja nutrição, seja reprodução, seja sanidade, seja todo tipo de planejamento. A gestão é a chave. Pronto, então a gente já tem esses 3 passos para você que está nos assistindo e que quer iniciar ou quer melhorar a sua produção. Cuide da alimentação do seu rebanho, invista no melhoramento genético e faça a gestão da sua propriedade como um negócio rural, tá certo? E um excelente negócio. Um excelente negócio. Então vamos falar, né, já que é um excelente negócio, vamos deixar uma mensagem a esses produtores para que a gente encerre esse papo. Eu vou pedir que vocês agora não falem para mim, mas falem realmente para quem está assistindo, que vocês deixem uma mensagem, uma recomendação que vocês têm para o produtor de leite hoje, né? Então fale diretamente com esse produtor de leite. Agora eu vou começar com o Egon. Ok. Tá bom? Então deixa a sua mensagem para o produtor de leite que está nos assistindo. Então, produtor, hoje você tem uma grande oportunidade. Você tem hoje a tag do Senar. Essa assistência técnica e gerencial, ela fala que é sempre uma oportunidade, né? Porque hoje você tem um consultor dentro da sua propriedade, né? Indo com o nome do Senar, né? E a gente percebe que quando o produtor ele aceita essa oportunidade, a gente vê mudanças na sua propriedade. Então, hoje, produtor rural de qualquer município, de qualquer estado do Brasil, que hoje a ATEG está no Brasil todo, procure seu sindicato, procure como é que funciona a assistência técnica e gerencial do Senar, que eu tenho certeza que o consultor que estiver aí perto da sua propriedade, ele vai lhe ajudar, ele vai levar conhecimento e gestão. E eu tenho certeza que esses conhecimentos nessas áreas são necessários hoje na atividade leiteira. E é bom ressaltar que, além da assistência técnica e gerencial, que, como o Egon falou, o caminho para isso é procurar os sindicatos rurais, né? O Senar também oferece oportunidades de capacitação, que você pode também ter acesso através dos sindicatos rurais, né? Cursos de formação profissional rural. E também até você, terminando esse episódio, se quiser, lá no Senar Play tem vários cursos rápidos online ao alcance da sua mão, para que você também já possa ir se qualificando mais na sua atividade, adquirir mais conhecimento, que vai lhe ajudar a também alavancar a sua produção leiteira. Agora eu quero ouvir a mensagem do Ricardo para esses
produtores que estão nos assistindo. Então, produtores, nosso podcast, né, foi muito interessante, porque quem escutar ele ou olhar o nosso debate aqui vai ter um norte já na produção de leite, né, do que você tem intenção, ou se já produz, ou que queira produzir. Nós estamos vendo aí que o leite, hoje a oferta dele não está a mais do que a procura. Então nós temos menos oferta e mais a procura, né? Então vimos a questão dos laticínios, eles estão com as plantas com a capacidade de mais ou menos 60% de produção. Isso é ruim para a indústria, mas eles também têm que se adaptar com tecnologia. Então que eu volto a dizer, cada um tem suas dificuldades, né? Então, produtor de leite, como eu já falei, não é difícil, é uma profissão, é o que tem que ser encarado como qualquer outra atividade, a soja, ou milho, ou cada indústria, todo tem seus desafios. Então, produtor de leite, entendam que precisamos de melhoramento genético, nutrição e gerenciamento da sua propriedade. Então, isso aí é o caminho para o sucesso. Seu Jonathan, por favor. Muito bem, gostaria de passar também para o nosso produtor que nos assiste, agradecer também a Senara, a FAEMA por essa oportunidade de a gente poder falar com vocês. Mas eu quero dizer o seguinte: vocês, produtores de leite, podem fazer desse negócio o melhor negócio que existe. Eu digo que o leite bem conduzido, uma pecuária leiteira bem trabalhada, bem administrada, gera mais renda e lucratividade do que várias culturas de grãos. Supera a soja, supera o milho, supera cana-de-açúcar, supera a pecuária de corte, sem desmerecer todas essas atividades, mas a pecuária de leite, ela tem essa condição. E para isso nós temos que valorizar o que nós fazemos. Então, antes de tudo, valorize a si mesmo, valorize a sua atividade. O leite não pode mais, não será mais aquele patinho feio do agro. O leite está se tornando realmente uma atividade, não apenas nobre, porque produz alimentos nobres, mas uma atividade que gera renda, gera emprego, gera riquezas para o Brasil e tem que gerar riquezas para você e para a sua família. Encare, acredite e vá em frente. Que mensagens positivas que a gente recebeu aqui. E é isso, né? A gente falou de futuro. E o futuro da cadeia leiteira, ele passa por tecnologia, por gestão, conhecimento e principalmente pela disposição de evoluir continuamente, que foi a tônica aqui da nossa conversa. As experiências que foram compartilhadas aqui mostram que produzir leite hoje vai muito além da ordenha, né? A gente falou muito mais do que isso. É uma atividade que exige planejamento, inovação e decisões cada vez mais estratégicas. Então eu agradeço a companhia, o conhecimento, as visões que vocês compartilharam conosco. Seu Ricardo Ataíde, seu Jonathan Amar, Egon Bastos, obrigada. Se este episódio... Obrigada também. Se este episódio trouxe informações importantes para você, compartilhe com outros produtores, ajude esse conhecimento a chegar cada vez mais longe. O Maranhão Agrocast, este episódio completo, ele está disponível no nosso canal no YouTube, assim como todos os outros episódios que foram gravados aqui nessa primeira temporada, gravada aqui na 56ª Expo Imp, realizada aqui em Imperatriz. E fora o nosso canal no YouTube, os melhores cortes, os bastidores e outros conteúdos exclusivos do Maranhão Agrocast também estão disponíveis no nosso canal no Instagram, que é o @FaemaSenarMA. Então, muito obrigada. Eu sou Raquel Araújo, esse é o Maranhão Agrocast e a gente espera encontrar você na nossa próxima conversa. Até lá!